pessoal, meu nome é Renata Vorler. E eu sou o Alan Pelais, sócios fundadores da Rios Investimentos, e esse é o RiosCast, que tem o objetivo de trazer as pessoas que têm uma história para contar e nos passar mensagens aí de motivação, crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal. E é com um enorme prazer e entusiasmo que eu trago o nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast, que o título de hoje é Empreendedorismo, o herói ou o vilão? E para abrir o nosso podcast com chave de ouro, eu trago uma celebridade, tanto do direito como referência no marketing digital. O doutor advogado André Lapas, acredite se quiserem, ele só tem 25 anos e ele é formado, obviamente, em direito, pós-graduado em direito penal e direito do consumidor. E ele também é sócio de um dos maiores escritórios de advocacia aqui de São Paulo, o TS Souza. Primeiramente, doutor André, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a vocês aqui da Rios Investimentos, esse podcast maravilhoso, podcast prodígio da área financeira, da área do empreendedorismo. E é um enorme prazer, Renata, Alan, poder estar participando hoje com vocês. Então vamos juntos trilhar esse caminho nesse primeiro podcast. E sei que o pessoal vai gostar, com certeza. Aí, pessoal, o primeiro de muitos, hein? Anotem aí. André, só para entender um pouquinho com você, um pouco sobre a sua trajetória profissional. Acredito que o pessoal de casa também está bem curioso para saber. Por que você escolheu o direito? Olha só, essa é uma pergunta que na faculdade todo professor faz para o aluno quando ele começa. Manda ele levantar e diz, por que você escolheu o direito primeiro? O pessoal não sabe muito o que falar, fala algumas coisas clichês como... porque eu gosto de fazer justiça. Porque o Brasil tá dessa forma, eu quero ajudar. Tipo um super-herói, né? Tipo um super-herói, né? Vou mudar o mundo. Exatamente. Vou mudar o mundo. E tipo Indiana Jones na faculdade de Direito, né? Mas no meu caso foi um pouco, né, diverso. Eu, sempre na questões, claro, de empreendedorismo e tudo mais, eu gostaria de ser, no começo, personal trainer. Uau! Gosto da questão. Inclusive, minha irmã é por minha indicação. Que legal! Ela começou a estudar, claro, méritos muito dela, a Bia. Mas, no começo, eu queria ser personal trainer, depois quis já ser um monte de coisa. Trabalhar com psicologia, com marketing. O direito nunca foi, a princípio, aquilo que desde criança eu almejava, eu sonhava, né? Como toda criança quer ser jogador de futebol, direito, eu não pensava dessa forma. Como é que isso aconteceu? Eu, né, tenho uma fé, a mesma fé de vocês, nós acreditamos em Deus, que Deus tem um propósito para as nossas vidas. E uma bela noite, né, eu estava muito preocupado com o que eu ia fazer. Tinha terminado o ensino médio, terminado o terceiro colegial, e disse, olha, agora eu preciso saber o que raios que eu vou fazer de faculdade, né? Então você acaba a formatura, se sente bem, mas no outro dia você está desempregado, no outro dia você precisa saber o que você vai fazer. E eu fiz uma oração sincera aquela noite, eu disse, Deus, eu gosto de várias coisas. Eu fui em consultório de psicologia de amigos meus psicólogos, porque eu acreditava que isso era para mim. Depois, em academias que eu sempre frequentei, para dar personal também, eu achava que isso era para mim. Marketing, fui uma vez no programa da Band com meu amigo Guilherme Palese, programa esportivo também, gostava do jornalismo esportivo. Mas, sabe quando você acha que alguma coisa ainda falta? Eu fiz essa oração sincera porque eu acreditava que Deus é o único que pode suprir exatamente e mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir. Então eu fiz essa oração sincera e disse, olha só, eu no começo estava numa igreja, naquele tempo em que eu dava aula para as crianças, departamento infantil, estudos bíblicos, à noite. Então o que eu pensei? Eu quero estudar de manhã. Deus, amanhã eu vou ligar para uma faculdade logo cedo e o primeiro curso que me disserem que tem de manhã, eu vou fazer. Eu vou entender que o primeiro curso é esse. Eu fiz esse propósito com Deus dessa maneira mesmo. Se falasse é moda de manhã, eu ia entender dessa forma. Eu exerci muita fé nisso. Então eu fui dormir. Detalhe, eu não precisei ligar para ir no curso de Direito. Teve uma faculdade perto da minha casa, não sei como eles conseguiram o meu contato, acredito que as escolas passam, etc. Mas naquela manhã seguinte, eles me ligaram, eu não precisei ligar. Eu acordei depois dessa oração, né, fui dormir, e acordei com o telefone tocando. Era uma moça da faculdade, da área administrativa, e perguntou se eu tinha interesse em fazer Direito. E na hora que ela falou isso, eu não tive dúvidas. Eu falei, vou fazer Direito, porque foi assim que eu criei, foi assim que eu fiz essa oração com Deus. E essa é a minha história com o Direito. O pontapé inicial foi isso. E depois, exercendo fé, que os pensamentos e planos de Deus são maiores para nós do que os nossos planos, isso diz a palavra, né? Que os pensamentos e planos deles são mais altos do que os nossos, assim como o céu é mais alto que a terra. Dessa maneira eu fui trilhando os passos no direito, até que as coisas foram se descortinando com uma facilidade extrema. Não facilidade, por exemplo, de tá muito easy isso aqui, não. Mas eu não precisei forçar
até para conhecer as pessoas, o seu irmão, né, que trabalha comigo, que é uma grande bênção na minha vida, vocês. Então, eu fui percebendo que quando nós colocamos essas escolhas diante de Deus, na área profissional, no empreendedorismo, né, na carreira, essas coisas elas vêm para nós de uma maneira fácil, né? Tudo aquilo que a gente precisa forçar, seja pessoas, seja até um sapato, seja uma profissão, é porque não é para nós, não é nosso número. No meu caso, encaixou muito bem. E é ótimo ouvir, né, a sua história, porque você é de casa que ainda não decidiu o curso a qual você iniciará, e é aquela pressão quando a gente acaba a escola, né? Os nossos pais, é todo mundo em cima de nós, o que que eu faço é pro resto da vida. Até aproveitando, seus pais tiveram influência na decisão da sua carreira, na decisão do qual curso você iniciaria? Olha, a princípio eles não tiveram. A princípio eles me apoiariam em tudo aquilo que eu decidisse, né? O meu avô sempre falava alguma coisa a respeito de direito, assim, um pouco mais. Falava de economia também, mas nada conclusivo. Então, no caso, direito também. Inclusive, a minha mãe pensava que eu entrei na faculdade de direito no começo para que vocês para que vocês possam contemplar que jamais foi minha expectativa. Ela dizia para algumas pessoas bem no comecinho, né? Por boa fé, claro. Ela não falava para tirar uma comigo. Não, ele tá para não ficar parado, é sempre bom, ele saiu da faculdade, tá fazendo isso. Mas talvez não tinha aquela crença que iria continuar, iria consolidar, até porque eu nunca falei disso, nunca almejei. Então, de maneira indireta, eles tiveram, né, em qualquer profissão que eu escolhesse. Mas no direito em si, não, foi só mesmo essa parte da fé, essa parte de Deus, né? E por isso nós estamos aqui hoje também. Então, Que ainda bem bacana. que aquela ligação veio naquela manhã e eu exerci fé naquilo também para conseguir. Não sei Foi se- pra descobrir o seu dom oculto, né? Acho que ninguém aqui te imaginou em outra profissão, É, na mas verdade. Muitas pessoas falam isso, Minha exatamente. opinião Isso que também. vocês falaram então isso às vezes pode ser um exemplo, né? Claro, humildemente falando isso, mas às vezes a minha vida pode ser um exemplo para as pessoas que estão vendo de que realmente nós precisamos às vezes abrir mão dos nossos planos e dar uma olhada, o que Deus tem para mim? Qual é? Porque quando assim, por exemplo, como o relacionamento de vocês dois, né? Estava no casamento de vocês, foi maravilhoso, inclusive. Ó, pra quem não sabe, aproveitando, é meu excelentíssimo sócio e marido. Pessoal, isso é para um outro episódio, tá? Como é a nossa, Jornada dupla aqui. como é a nossa convivência, mas o André foi uma pessoa muito, muito usada por Deus, para que você que tem fé em casa e acredita em Deus soberano. Então, Deus tocou meu coração para que ele fosse ministrar no nosso casamento. Então, acredito que toda essa oração, esse pensamento positivo dele em Deus, consequentemente, resultou hoje nele ser esse advogado de grande potencial, né? André, só uma curiosidade. Claro. Somos mais ou menos da mesma época, né? E naquela época, antes de nós iniciarmos a faculdade, o que acontecia? Nossos pais... Ó, minha mãe e meu pai estão assistindo, seus pais também, então calma, tá? Calma! Então, nós éramos muito condicionados a irmos para o regime CLT, ao invés daquele pensamento empreendedor. Até contando um pouquinho para nós, quando nós tomamos essa decisão de empreender juntos, os nossos pais ficaram de cabelo em pé, pessoal. Não, pelo amor de Deus! Sempre aparecem aquelas 1000 barreiras, né? É. Não, mas hoje você tem uma carreira sólida, você vai se aventurar no mercado, né? Medo de pai e mãe mesmo, né? Sim, e a gente sabe que você nunca foi CLT, diferente da maioria das pessoas que começam no CLT e faz a migração para o empreendedorismo. Então conta um pouquinho pra gente, como que você já começou como empreendedor? Como é que foi essa jornada sua? E se seus pais te influenciaram para o CLT ou já para ser empreendedor? Responde aqui para nós, que eu acho que o pessoal de casa está curioso. Vamos lá. Primeiro, quanto à questão dos pais. Eu acho muito difícil, né, da nossa geração para trás, nós acharmos pais, a não ser que vem já de família que tem as empresas, que tem uma holding, que tem, né, esse espírito empreendedor. Eu acho muito difícil encontrar alguém que seja totalmente excluído da CLT, que não tenha essa queda pela CLT, né? Até porque o empreendedorismo, ele vem tomando força, tomando propulsão na idade contemporânea, certo? Então, nossos pais, eles, como vocês bem disseram, né? Por querer sempre a nossa segurança, a nossa estabilidade, pensam dessa forma, né? Eu acredito que o empreendedorismo cria dúvida na cabeça das pessoas, porque ele justamente mexe com algo do ser humano que é o que mais movimenta o nosso coração, que seria o quê? A zona de conforto, a estabilidade. O novo assusta muitas vezes, mas muitas vezes também o nosso sucesso, o nosso propósito está depois do novo, né? Depois que a gente abre as portas para isso, né? E sai dessa zona de conforto. Então, no meu caso, eu sempre tive, sim, né, uma propensão para a questão empreendedora pelas redes sociais, né? Na verdade,
O meu primeiro grande assim, trabalho mesmo foi na Defensoria Pública, foi por um concurso, tá? Não vou dizer que é totalmente empreendedorismo, porque você está atrelado ali a uma instituição, no meu caso era uma instituição pública, e foi pelas questões de concurso, né? Então, lidar com as pessoas, o empreendedorismo você lidar muito com as pessoas, certo? Total. Então, ali também, eu já desenvolvi um pouco isso na própria defensoria através do concurso. E aí, a advocacia me fez abrir os olhos, e principalmente também pela família da Renata, pelo irmão da Renata, o Thiago, né? Que é minha inspiração, meu sócio, meu irmão, e que me ajudou a olhar dessa maneira também. Agora vocês, com certeza, abrindo também meus horizontes, meus olhos para com isso. Mas, eu acredito que é uma conversa que, quando nós vamos ter com pessoas que hoje são CLT, existe um bloqueio na mente delas para com isso. Total. Porque exatamente vai mexer com a zona de conforto. Ah, mas e se esse mês der, se esse mês não der? Meu Deus, eu vou perder benefícios que eu tenho, né? Às vezes aqueles benefícios, eles acabam, Inclusive, tem até uma frase que o pessoal fala, olha, quanto o seu patrão te paga para você desistir do seu sonho, né? Nossa. Quanto o seu patrão te paga para que você cada dia mais esqueça aquilo que está no seu coração, aquilo que todos os dias você almeja, e você só conseguiria se você desse espaço para o novo, desse espaço para uma nova jornada do empreendedorismo. É claro, ninguém de maneira irresponsável deve largar tudo, principalmente se tem responsabilidades aí, pais de família, entre outras situações. Ninguém deve fazer isso, mas, pelo menos com critério, tentar conhecer esse mundo e esse caminho, pois muitas vezes você não vai se arrepender disso. Concordo. A gente tem que desbloquear esse medo, né? As pessoas têm um medo que tem que desbloquear, porque muitas vezes é no empreendedorismo que ela vai mostrar todo o potencial que ela tem. Então, Exatamente. a gente vê muito que precisa romper essas barreiras, fazer um planejamento, a gente que é da parte de finanças, Exatamente. um planejamento financeiro muitas vezes, mas precisa romper isso. É engraçado uma parte que o André comentou, que é o que eu acho que é a realidade mesmo. A maioria das pessoas, acredito que, né, que aconteça isso na prática, de que eu sou apegado aos meus benefícios, ao meu plano de saúde, ao meu ticket, eu não vou largar isso, porque na ponta do lápis vai dar mais. O que você fala para essas pessoas que são tão apegadas a esses benefícios que a empresa está proporcionando e não colocando o sonho dela, que o Alan até comentou agora há pouco, na prática, assim? Você acha que as pessoas hoje realmente são muito apegadas a isso? É muito fácil pegar aquilo que traz segurança, né? É muito fácil. Como a gente comentou, o novo, ele assusta. O diferente, ele assusta. Nesse sentido, é claro, a pessoa precisa ter esse planejamento, como vocês falaram, né? Colocar tudo na ponta do lápis e balancear para ver essa vida que você quer para sempre. É isso que você realmente espera? Eu acredito que existem pessoas que têm já dentro de si, né? Teve uma vez uma pessoa me falou uma frase muito simples. Foi uma pastora, na verdade. Olha, a gente é o que a gente é. Ela falou, eu acho que tem pessoas que elas desde o início e até mesmo depois da CLT, elas vão ter essa aptidão e essa vontade de empreender. Tem muitas pessoas que não vão conseguir ficar sem empreender, enquanto tem outras que elas vão ficar ali naquele, não vou dizer raso, não quero desmerecer CLT, pelo contrário, mas elas vão ficar naquele padrão e elas vão querer permanecer nesse padrão, né? Então, eu acredito que esses dois lados eles sempre vão existir, né? Depende muito da personalidade da pessoa, igual nos investimentos que vocês sabem milhões de vezes mais do que eu, né? Um perfil mais conservador, alguém mais arrojado, né? Geralmente o cara que é mais arrojado ali no investimento, com o dinheiro dele, que ele ganha de maneira tão exaustiva, ele provavelmente, se a gente for pesquisar, uma curiosidade, ele é arrojado em várias coisas da vida dele, né? Eu acredito que a gente passa essa personalidade para a escolha também do empreendedorismo versus a CLT. Mas bom você ter falado, porque, pessoal, em momento nenhum aqui nós estamos criticando quem optou por ser CLT. Pelo contrário, a gente quer que você realmente coloque essa aptidão que tem dentro de você, tenha esse objetivo, aquele talento que você sente, que pode colocar em prática, fundando a sua própria empresa ou trabalhando para você e não para outra pessoa, que a gente quer te encorajar. Sim. Até pegando você como referência aqui para nós, né, sendo um dos primeiros convidados, na prática, realmente contando a sua história, até para motivar o pessoal aí de casa. É mostrar um lado novo. Exatamente. E muitas vezes a pessoa não precisa largar o emprego do CLT do dia a dia dela, mas ela pode começar a empreender nos horários livres, no fim de semana, Exato. testar, experimentar. A gente vê muitas pessoas que começam ali a empreender no paralelo, né, no tempo livre, e aquilo se torna uma carreira que não faz mais sentido a carreira inicial. Então, a gente tá falando largue tudo, mas não fique ali guardando uma vontade, não carregue uma frustração por medo ou algum bloqueio. Com certeza. Exatamente. Agora, uma curiosidade que me mandaram até no Instagram, aproveitando, você que não segue o nosso Instagram, @RiosInvestimentos, já começa a seguir lá. Tem o Instagram do Dr. André também, que daqui a pouquinho ele vai passar para vocês. E me perguntaram muito lá, doutor,
como foi o seu início no marketing digital? Por que eu tô te perguntando isso? Quando você começa no Instagram, não sei vocês aí de casa, você como foi, mas o pessoal nos aconselhou muito, né? Aconselhando em relação a paga tráfego pago, cresce no orgânico. Como? Porque, se eu não me engano, você tem muitos seguidores e você realmente começou do nada, né? E hoje tem um patamar que é, sim, elevado para um advogado, porque hoje o escritório, ele é muito referência, né? No Sim, Instagram, sim. o escritório de vocês. Então, conta para nós como foi esse seu início aí no marketing digital. Então vamos lá. O início, lá bem no comecinho, É. eu tinha uns 16, 17 anos, e o que vinha de críticas com isso, principalmente, porque eu estava ainda na escola e eu gostava de de treino, né? Era aquela época que eu queria ser personal trainer. Então, o que acontecia? Eu treinava, postava algo de treino, algo sobre alimentação, algo sobre suplemento. Hoje eu não sou mais assim. Faço isso ainda mais, não é mais aquela prioridade como era naquela época. Então, eu começava a postar muitas coisas nesse sentido e eu via que uma lojinha de suplemento vinha e falava, olha, se você fizesse 3 posts por semana deste produto, eu te dou um, né? Uma vez, acho que foi com a Netshoes, eles estavam fazendo uma Black November, que eu lembro. Acho que foi em novembro de 2018. Eu tenho algumas coisas até hoje disso. Eles falaram, olha, se você fizer a divulgação do Black November no seu Instagram, porque nós estamos vendendo coisas para verão, ou seja, atividade física, praia, que era o que eu gostava, né? Musculação, etc. Camisetas regata, né? Alguns suplementos. Nós vamos te dar, sei lá, eles me deram, acho que na época, uns R$ 700 em voucher para comprar o que eu quisesse no site deles. Mas você já tinha um patamar de seguidores ou você... Eu fui criando com os posts de treino. Legal. Eu seguia também muitas pessoas, é que assim, vale lembrar, o algoritmo do Instagram, ele varia de tempos para tempos. O que Sim. funcionou lá atrás, talvez não funcione hoje. Naquela época eu seguia muitas pessoas que me seguiam também, que aí puxava para outras e assim sucessivamente. Eu comentava em perfis grandes que falavam sobre o mesmo nicho que o meu, etc. E às vezes fazia muitas lives, teve uma época que Muito as legal lives esse estavam engajamento. elas estavam em alta e as Uhum. pessoas viam e queriam seguir, né? Não são tantos seguidores assim, né? É muito razoável. Nunca tive tráfego pago, já vamos falar disso, mas foi mais ou menos dessa forma. Então, quando a Netshoes fez aquilo, eu falei, olha só, a gente pode usar algo, né? Uma audiência, a gente pode usar uma relevância que a gente tem aqui para conseguir outras coisas. Aí eu comprei, na época eu fiquei muito super feliz, né? Eu nem trabalhava na época, só estudava na escola. Comprei um óculos, um relógio, acho que tinha um tênis também, enfim, várias coisas nesse sentido e fiquei bastante feliz. Então, foi mais ou menos nesse sentido. Teve uma troca de público depois que eu comecei nas questões, né, do direito, da advocacia, aí eu inverti, eu comecei a postar muita coisa a esse respeito. Só que era naquela época que a gente postava muito carrosselzinho, sabe? Uhum. De coisas da Lei Maria da Penha, dívida de pensão alimentícia, coisas assim. E algumas pessoas iam compartilhando, eu via. A época da pandemia também ajudou muito nesse sentido, porque as pessoas ficaram muito no online, ficaram muito no virtual, né? Inclusive, quando eu estudei para passar na OAB, a minha preparação, eu pegava lives assim de vários professores que faziam pelo Instagram. Ó a dica. Algumas pessoas falam, olha só, é uma ferramenta ruim, etc. Hoje as pessoas só ficam presas nisso, olha seu celular e vê que você passa 7 horas. Tudo bem, uma faca de 2 gumes, você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Mas, por exemplo, no caso de vocês, o canal de vocês agora pode livrar uma pessoa, pensa que está acompanhando a dica de vocês, a fazer às vezes uma, entre aspas, burrada financeira, que pode acabar com a vida dela, que pode acabar com o futuro dela, o planejamento, né? Então é também sim um meio de você obter a salvação para muitas coisas a rede social. A gente só tem que balizar, né? Aquela velha história da diferença do veneno para o remédio é a dose, né? E também o que você escolhe colocar para dentro de você, né? Mas tráfego pago eu nunca usei tráfego pago. Essa questão do selo agora que está tendo, eu acho assim, muito importante, que no nosso caso, muitas pessoas olham e falam, né? Teve até uma frase que eu não concordo com aquela frase, muitas pessoas colocaram, olha, o Instagram vendeu bilhões desse selo, isso significa que as pessoas, elas querem mostrar o que elas não são. Então, olha, a sociedade está doente. Eu não acredito nisso. Porque se ela pode pagar por aquele selo, e se ela preenche os outros requisitos necessários para ter aquele selo, porque não é só você pagar, é porque realmente ela quer mostrar quem ela é e ratificar que ela é aquela pessoa. E o que você acha daquele fala-fala que aconteceu na época até do selo de, as pessoas, se eu não me engano, você tem 30 mil seguidores, mas pessoas que têm 300 seguidores e pagaram o selo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que assim, para que você possa ter o selo, para que você queira patentear algo, esse algo tenha que estar em circulação e tenha que ser o mínimo, ter o mínimo de reconhecimento a ponto de que você precise distingui-lo dos demais. No nosso caso, inclusive tem um post meu lá para baixo, e também tem nos destaques dos stories, também do Thiago, vários fakes
que pessoas utilizavam as nossas redes sociais, né? Na verdade, as nossas fotos, pegavam lá, roubavam nossas fotos e o nosso nome para praticar golpes. Se passava, eu sou o advogado André Lapas, eu sou, e assim, golpes mais variados possíveis, faziam um crachá com o meu nome, falavam que era uma dívida do município que estava cobrando, falavam, olha, já estou com o seu processo aqui, eles entravam no Jus Brasil, viam um ou outro processo do escritório, pegavam, se passavam por nós, cobravam, olha, preciso cobrar um tributo agora de você, entrava em contato com o cliente, alguns se livraram por causa que o sujeito errava muito português, né? Nosso celular, às vezes, tem uma lista aqui de estelionatário 1, 2, 3, 4, de vários. Então, para nós, isso foi excelente. Uma vez me ligou um rapaz do Rio Grande do Sul, dizendo que a avó dele, ele era advogado também, que a avó dele caiu num golpe do sujeito usando a minha foto. Foi mais de 20, 30 mil reais que ela pagou pro sujeito, certo? E como é que você fica, né? E aí, numa situação dessa, a gente precisa se prevenir. Com o selo, eu já observo e falo, olha, este sou eu. Qualquer outro perfil você não vai conseguir me processar, não vai conseguir fazer nada, porque eu estou aqui, eu pago por esse serviço em que o Instagram ratifica que aquele sou eu, com um documento que eu mostrei de identidade. Então não é que nós queremos ser quem nós não somos, por isso nós estamos pagando, não é isso. Entendi. É simplesmente para proteger isso, né? Agora o tráfego pago, inclusive, o Thiago fez uns recentemente, né? É legal, propulsiona. Eu confesso que um dia eu tentei fazer, coloquei lá um dia, não tem que acontecer, o que não foi, né, no Instagram. Mas é muito válido. Se você souber como fazer isso, Google Ads, né, para pessoas que têm ali o seu negócio, ou patrocinar fotos, é muito interessante. Porque é a máquina que vai fazer isso por você. Porque é difícil hoje, né, André? A pessoa não procurar referência que vai contratar o seu trabalho e colocar lá, advogado, aí aparece você. Exatamente. Aí vai olhar o seu currículo na bio do Instagram. Então, quem Sim. aqui não faz isso? Nós fazemos isso, né? Então, eu acredito muito você, empreendedor, você, que a gente precisa focar mais em redes sociais, porque é isso que realmente está trazendo, né, os clientes para nós, assim. Vocês sentem essa procura de clientes pela rede social também? É muito pela rede social, né? Claro que a indicação, um trabalho bem feito, é a sua maior propaganda, né? Então a indicação é muito importante no seu trabalho. E a rede social, ela tem muita parte nisso. Porque você consegue compartilhar bons resultados, é claro que observando todas as regras de ética, né? No nosso caso, da Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, vocês têm isso de ética? Temos. Ah. Você não pode mercantilizar a advocacia, você não pode oferecer serviços, aqueles cartõezinhos que entregam, assim, panfletos de advogados em lugares. Eu não isso sabia é disso. indevido, sabe? Tudo que você faz de maneira exacerbada, você fere o código de ética e disciplina da OAB. Então, no nosso caso, nós não ferimos, nós observamos, inclusive lá no escritório, fazemos parte, né, até do Tribunal de Ética, né, propriamente dito aí o Thiago. Então, nós propagamos o nosso trabalho. Então, por exemplo, clientes gostam às vezes de fazer vídeos mostrando a experiência que tiveram num caso conosco. Nós usamos casos referência para explicar para as pessoas, né? Hoje mesmo saímos de uma palestra sobre violência doméstica. É extremamente importante nós fazermos esse trabalho de falar, olha, a violência doméstica é isso. Esses são os direitos da mulher. Se você for vítima, olha, liga aqui no 180, liga a polícia, que seja o 90, faça isso. Relaxe dessa forma. Esses são os direitos. Medida protetiva, é isso que acontece com o agressor, sabe? Então, assim, a gente usa para propagar dessa forma. E com isso, a gente consegue mais visualizações e com certeza, quando alguém precisa de advogado, ou conhece alguém que precisa, vai lembrar de quem? Sim, de quem está mais em evidência Exato. na rede social. Sim, a gente vê que vocês não são só uma vitrine, porque vocês são uma vitrine, mas que passam um aprendizado, né? Sim. Então a gente vê uma educação constante. E o que é muito interessante é que conforme qualquer lei muda, as coisas mudam, vocês lá são os primeiros, né? Acabam Sim. se tornando uma referência. Inclusive, por isso as pessoas já têm essa associação, né, mental de esses são os advogados que eu preciso. Sim, exatamente. Então, muito E é interessante. importante, por isso. exemplo, o caso de vocês também. Olha, nós trabalhamos com investimentos, com planejamento financeiro e etc. Quando vocês estão muito ali em evidência mostrando isso, claro, de maneira equilibrada, etc., quando alguém precisar ou conhecer alguém que precisa, com certeza vão lembrar de vocês, vão lembrar do meu trabalho de advocacia, etc. Porque você, é aquela velha história, não acredito que você seja somente, que você tenha uma marca ou algo, você é aquilo também. Uhum. Você transmite, onde você vai, você carrega isso com você, né? Então a rede social hoje, por exemplo, existem pessoas que você só conversa, com exceção, por exemplo, marido, família, pela rede social, Sim. né? Clientes de vocês não veem todos os dias os clientes de Não. vocês. Às vezes, um mês ou dois, você fica muito tempo sem ver, né? Já teve casos que nós ajudamos, resolvemos ali a vida da pessoa, juridicamente falando, e nós nunca vimos pessoalmente. Foi digitalmente. Claro que nós temos que tomar cuidado, porque nós vivemos na era do golpe. Então, sempre se certificar, né? Faz uma chamada de vídeo ali, já era. Né? Se a pessoa não quiser, já desconfia, né? Até no final, vou pedir até pro André deixar uma mensagem em relação a esses golpes, pessoal, porque isso é muito sério. Não sei se na casa de vocês já teve algum familiar que já recebeu ligação
falando que nós estávamos sequestrados, pedindo dinheiro, minha mãe aí de casa vai acompanhar e vai entender. Situações terríveis. Então, cuidado. E no final eu vou pedir para o doutor André deixar um recado, um alerta para todo mundo. E vocês compartilhem esse vídeo para quem às vezes já caiu nesses golpes, para que isso não ocorra mais, porque isso é muito perigoso, né? Sim. André, a gente viu que você está sendo referência em palestras, acabou de fazer uma palestra fantástica, que eu quero que você conte para nós aqui, por favor. E você tem feito muitas ministrações em relação na igreja, né? Você quer contar um pouquinho para nós, tanto dessas palestras, como começaram, Porque assim, o que eu estou falando um pouco de palestra e ministração junto, tá, pessoal? Porque eu acho que uma coisa desencadeia a outra, né? Ele está sendo uma referência em relação a essas palestras, ele e o escritório a qual ele representa, que faz parte. E acredito muito que isso já esteja no seu sangue, porque eu já vi até ministrações suas na igreja e você também é muito usado. Então eu vejo que você tem muito esse poder de influenciar pessoas, né? Poder da oratória, né? Do André é muito de presente. se posicionar, um Sim, excelente posicionamento. Então, você acha que isso está interligado, uma coisa na outra? Quer falar um pouquinho para nós? Sim, você sabe que eu não tenho como eu falar sobre isso, você fala bem, muitas pessoas falam, hoje mesmo, né, saindo da palestra, uma pessoa falou, falou muito bem, essa maneira fantástica, trouxe para perto as pessoas, etc. Não tem como falar em dons, né, a gente fala, para mim tem uma distinção entre dom e talento. O dom, ele é algo ligado também mais espiritualmente falando, o talento é algo que não necessariamente é espiritual, então às vezes tem dons que são talentos que não são dons, ou um complementa o outro. No meu caso, eu acredito que eu tenho isso desde pequeno, em razão também da igreja, que eu dei aula para as crianças muito cedo, então isso, né, tem gente que fala, nossa, tá muito cedo aí na igreja, me ajudou ao que eu faço hoje, porque eu tinha que falar muito com as crianças, né, eu precisava colocar Você foi ali... uma criança desinibida? Eu sempre fui tímido, eu sempre fui tímido, na verdade, falar eu falava quando precisava, escola, mas seminário o pessoal sempre me escolhia para fazer, porque provavelmente eu falava bem, acho que hoje eu entendo por que escolhiam, mas... Eu fui sempre uma criança tímida. Eu sou um pouco tímido, mas eu tento vencer isso. Você não aparenta, né, Alan? Ele é super, Não, Mas né? é porque eu digo assim, eu sou tímido, mas não é isso que vai fazer eu parar ou deixar de viver coisas importantes, né, que tem ali. Então, muitas vezes a gente tem que engolir isso e tentar buscar meios para controlar, para passar por cima, né, por exemplo, ansiedade. Muitas vezes, hoje é o mal do século. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho ansiedade. Claro, nada comparado a aquela crise absurda que as pessoas passam. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu preciso tentar controlar de alguma forma, eu não posso me vitimizar. Muitas pessoas se escondem atrás de um problema, né? Então, assim, nesse caso, nas igrejas e de falar bem, eu vejo como uma forma de tudo aquilo que vem de Deus para você é algo que vai ajudar, agregar, a brilhantar outras pessoas também. Então, falar não é algo que fica para mim. Eu não fico falando sozinho o dia inteiro. É sempre para outras pessoas. Então, tudo aquilo que você tem que edifica outras pessoas, eu entendo como um dom espiritual. Posso entender também como um talento. Então, eu acredito que Deus colocou isso para ser usado para a pregação da palavra, mas também na área profissional, na área de comunicação e etc. Todo mundo tem dons, talentos, é que muitas vezes nós não nos propomos a isso. Aí veja como é importante, muitas vezes, nós darmos o primeiro passo. Se aquela noite eu não tivesse feito aquela oração e tivesse entendido aquela ligação como algo de Deus, talvez esse dom de falar bem, etc., se eu escolhesse uma outra profissão, algo do tipo, poderia não vir à tona, não desabrochar, poderia acontecer dessa forma. Então, muita coisa que a gente está vivendo hoje são resultados de situações e decisões que nós tomamos antes, né? Porque você não tomar uma decisão também é uma decisão. A decisão de não viver o novo, né? A decisão de você se esconder atrás de circunstâncias já passadas ou coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Então, acredito que tanto para o empreendedorismo quanto para essas questões de você descobrir o seu dom, você precisa ter coragem para aprender algo novo, descobrir algo novo. E para quem está em casa, André, que tem aquela vontade, aquele anseio, eu queria ser um palestrante, eu queria ser um mentor, eu queria ministrar na igreja, mas eu sou tímido, eu não consigo, não sei. O que você aconselha as pessoas a irem atrás de cursos, de mentores, enfim? Qual a sua opinião? Olha só. Eu parto do seguinte pressuposto. A lei do esforço, ela nunca te trai. Isso não é papo de coach. Isso é uma lei estabelecida desde que o mundo é mundo. Tudo aquilo que você emprega em esforço, vejam, aquilo que você emprega esforço, algum resultado você vai ter. Você pode não ser o perfeito da noite para o dia, você pode nunca, às vezes, chegar à perfeição, poucas pessoas chegam. Mas alguma melhora você vai ter. Você pode fazer isso.
Então, o que eu acredito nessa situação? Primeiro, você precisa detectar aquilo que você quer melhorar e admitir que, olha, isso aqui eu preciso de mudança. Porque muitas vezes nós não melhoramos porque nós não reconhecemos que nós precisamos melhorar. Falta Esse é o humildade grande problema. primeiro, Falta humildade É para difícil, para né? reconhecer. Exatamente, né? E sabe que a humildade não é você pensar menos de si. Isso é autocomiseração. Humildade é você pensar menos em si. Então, assim, eu preciso melhorar a minha oratória. Ok, vou pensar menos em mim. Não, eu sou bacana, eu sou legal, sou uma pessoa que está buscando. Então, eu não penso menos de mim, mas eu penso menos em mim, no sentido de, ai, se eu errar aqui, não importa se eu errar. Se eu me preocupar com a minha autoimagem nos primeiros momentos, que eu vou errar, eu nunca vou sair daquele estágio. Então, peguem, por exemplo, vídeos meus, não tem tantos antigos assim, mas lá no fundo vocês vão ver que era uma fala 10 vezes pior do que é hoje. No começo, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. É uma constante evolução. Existe uma frase muito interessante que nós podemos usar para tudo, que é o seguinte. Falei até isso em outro podcast que eu já fui. Excelência, ela não é um ato, é um hábito. Porque você é aquilo que você faz repetidas vezes. Não tem como você fazer muito algo e você acabar não tendo pelo menos um contato bacana com aquilo. O concurso público fala muito isso. Não se preocupe com os gênios. Tem pessoas que vai nascer sabendo, por exemplo, falar bem? Sim, não são todos. São 2% da população. Não se preocupe com esses. Isso é um dom que o sujeito tem. Né? Por exemplo, Neymar no futebol. Nasceu com aquele talento e é isso. Agora, o que ele vai fazer com aquilo depende dele. Agora, no caso, quando você não é o gênio, vai para o trabalho duro. Vai para o trabalho do pessoal, dá muito exemplo do Cristiano Ronaldo. E quando compara Cristiano Ronaldo com o Messi. Fala, não, o Messi, né? O ET, ele nasceu com isso, aquela qualidade, etc. O Cristiano Ronaldo, é claro, nem concordo muito com isso, porque o Cristiano Ronaldo tem muita qualidade também. Mas, falam que ele é mais o exemplo daquele trabalho duro, daquele trabalho árduo, aquele atleta exemplar. Ele é uma referência, né? Que vai ali, sabe, galgando cada vez mais, que é obstinado pelo sucesso, pela vitória. Ele mesmo fala, olha, eu tenho que pensar que eu sou o melhor. Eu posso não ser, mas na minha cabeça eu sou. E ele fala, você cinegrafista, quando ele estava dando entrevista, tem que pensar que você é o melhor na tua profissão. O advogado tem que pensar que ele é o melhor. Isso não melhor do que, por exemplo, no sentido soberbo da palavra, para se crescer para cima de outras pessoas. Não, mas eu sou o melhor porque eu faço com excelência. Os outros também são excelentes, mas eu estou falando aqui do meu. Para mim eu sou melhor e vou continuar fazendo com excelência. Então, quem quer descobrir isso, primeiro, se quiserem seguir humildemente o meu exemplo, vai no Instagram e veja que nas últimas, lá no finalzinho, eu falava extremamente, às vezes gaguejava, demorava, hoje flui mais. Então, tem que se esforçar, não pode querer pensar muito em si, porque você vai errar, muitas vezes, e cada erro você tem que entender como um degrau para alcançar o seu objetivo nesse sentido. Sim, e eu acredito que também esse sentimento de eu sou o melhor te traz uma obrigação. De Sim. treinar, exercitar, Exatamente. realmente, se você não é o melhor, mas você pensa que você vai fazer de tudo para se tornar o melhor. Exatamente. Então, só aquela atitude de todo dia a cobrança de você com você mesmo, né? Que o nosso maior inimigo das nossas barreiras somos nós mesmos. Exatamente. Então, esse sentimento traz esse esforço árduo para você ser o melhor, né? Acredito que isso é fantástico. Alguma Não, vez na perfeito. sua vida você pensou que o medo te paralisaria em alguma situação? Um exemplo, você ia para aceitar o convite de algo, você ficou com aquele medo e eu não vou. Depois você muda de ideia? Alguma situação já te deixou assim? Olha, em muitas circunstâncias. Eu também sempre fui uma criança cheia de medos desde pequeno. De qualquer coisa eu tinha medo. Qualquer coisa. Mas, conforme eu fui crescendo, importante também foi o contato com a igreja, né, com a palavra de Deus. Por mais que, às vezes, a igreja, em algumas questões, mais te atrapalha do que te ajuda. Né, em alguns lugares, dependendo de quando você vai. Você foi criado no berço cristão? Não foi criado. Quando eu era, assim, criança, minha mãe ela ia na igreja católica, um pouquinho, etc. Eu ia com ela, lia aquela Bíblia infantil para mim, mas no contexto de historinha mesmo, entendeu? Mas na igreja mesmo, assim, a igreja evangélica, foi depois de 14, 15 anos de idade, foi que eu conheci. Mas a importância de você conhecer a Deus. Não vou falar aqui igreja, porque Deus não está restrito a um templo, a 4 paredes, né? De você saber o que você pode ter, né? Se você o aceitar e der essa liberdade para que isso entre aí na sua vida, um Deus que te diga, olha, não temas, seja forte, seja corajoso, eu te tomo pela mão, eu te guio com a minha destra que é fiel, eu te sustento. Então, nesse sentido, é muito importante o seu contato com Deus,
para que realmente você aprenda também como a lidar com os medos, né? Tem um louvor que diz, olha, sobre os meus medos eu cantarei, nada me impedirá de exaltar ao rei, né? Tu é a glória. Ou seja, eu tenho medo dessa situação, ok, Deus está comigo, né? E tem um versículo muito interessante que a Bíblia diz que nós temos a plenitude de Cristo. A Eu plenitude acredito de muito Cristo. que você aí de casa precisa ouvir isso que você Sim. tá falando. Então, André, aproveita essa Sim. sua emoção, acredito que você é uma pessoa muito usada por Deus e dá um recado pro pessoal que deixa esse medo. Eu te falo porque eu também fui uma criança muito tímida. Eu falo pro Alan que quando minha mãe em casa vai saber. Quando vinham os meus parentes em casa, eu me trancava no quarto. Gente, eu me trancava, eu não queria ver ninguém e eu gritava, eu não vou. É difícil de acreditar que a Renata já foi tímida, né? Minha mãe ficava doida, É porque, muito né, não difícil. fui educada desse jeito, mas eu era uma criança muito tímida. E durante a minha trajetória, por inúmeras coisas que aconteceram, eu já passei por crises de eu não vou, o medo vai me paralisar, mas eu vou conseguir. Então, André, fala pro pessoal em casa, aquela pessoa que, infelizmente, naquele momento, tá com aquele momento, com aquela ansiedade, aquele medo, e não tá deixando a pessoa seguir, Para sabe? aquela câmera ali. Isso. Olha, pessoal, é o seguinte, o ser humano, ele se parece com aquilo que ele adora. Se você adora o medo, você cada vez ficará mais parecido com situações que te privam, situações de medo. O ser humano ele se parece com tudo aquilo em que ele empenha energia, empenha esforços. Muitas pessoas, por exemplo, perceba que idolatram promiscuidades ou adoram a questão do dinheiro, eles se parecem muito com isso, eles são uma mensagem disso. O que ele fala, aquilo que ele propaga, a maneira, o linguajar, o pensar, as decisões são pautadas por aquilo que ele adora. Você escolhe se você quer adorar a Deus, aquele que vai te tomar pela mão, aquele que vai te guiar, aquele que vai mostrar para você o caminho, dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem situações difíceis, vocês terão aflições no mundo, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E o amor perfeito de Deus lança fora o medo. Então você tem um Deus que diz para você, olha, se você me seguir, se você negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, vir após mim, me aceitar como o Senhor e Salvador, eu vou te entregar isso, porque essa é a minha palavra, ou você pode também se debruçar em situações do mundo em que, infelizmente, como a própria palavra diz, né, que o salário do pecado, ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, você vai se parecer também com situações que o mundo ele oferece. Tudo aquilo que o mundo oferece é passageiro. Às vezes você diz, então se eu adorar a coragem, a autoestima, sim, você pode se parecer com isso, mas tem um porém, isso é finito, isso é findável. Paulo diz em suas epístolas que a sabedoria humana, chega uma hora que ela esbarra em algo chamado limite humano. O ser humano é falho. Nem aquele que parece o mais motivado nas redes sociais, ele todo dia é motivado. E um dia todos nós vamos voltar para o mesmo lugar, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Então, eu não vejo outra saída. Abrindo o coração falando, eu não vejo outra saída a não ser olhar para Jesus, olhar para aquilo que ele fez por nós e trilhar esse caminho. Enfrentar os medos, enfrente os seus medos. Tenha bom ânimo. Mas que mensagem maravilhosa. Ó, hein, vou André? chorar. Até fiquei arrepiado. Ah, E eu queria também deixar uma mensagem para quem são pais, né? Eu sou pai, a Renata também. E eu acho que isso é muito importante também para nós, como criamos nossos filhos, fazendo eles encararem os medos. A Renata tem muito disso, né? De não se bloqueie, encare seu medo, pôr a criança em situações de cheque constante, para que ela encare o medo. A gente vê muito na sua história. Você fala muito de quando você era criança. Quando eu era criança, eu tinha vergonha, eu tinha timidez, eu tinha encarei. Então a gente vê que começou lá atrás esse enfrentamento para buscar romper esses bloqueios. Eu acredito que nós, como pais, temos que incentivar os nossos filhos também a buscarem não só Deus, mas também romper esses bloqueios no dia a dia, com as coisas simples. exatamente. Só fazendo um adendo aqui, pessoal. O Alan, ele é pai de um garoto. Das poucas vezes que eu vi esse garoto, pensa no menino bonzinho. E eu posso dizer com propriedade isso, porque eu fiquei 4 ou 5 anos dando aula para as crianças na igreja, de todas as idades, inclusive da idade do filho do Alan. Meu, que menino bonzinho. Mas, ó, no escritório, quando ele tava lá no churrasco, né? Em todos os lugares, no casamento, que, sabe, você pode ter certeza que é algo que, essa bondade, essa doçura que tem, né, na vida dele, essa mansidão, isso é algo de Deus e com certeza vai... E vem muito de você porque você é assim. Muito! Você é uma coisa... Então, assim, o filho dele, posso falar, se alguém falasse hoje, eu quero ter um filho assim. Tem várias pessoas, né? Tem o Benjamin, filho do meu primo, que eu gosto muito. O filho dele, essas duas crianças, pra mim, são exemplos, assim, sabe? E falando aqui de nós que estamos aqui, o seu filho, meu...
parabéns. Calma, não Parabéns. chora. Eu tava lembrando dele, Obrigado, inclusive, né? esses dias que eu tava deitadinho, ficou dormindo no escritório, lembra? A Sim. gente fez um churrasco lá. A gente é assim, é família, faz churrasco no A gente escritório tá sempre junto, pessoal. e tudo mais. Então, assim, a infância, ela tem muitas... Eu já vi muitos terapeutas falando. Ó, isso aconteceu com você? Eu nunca fiz Sim. terapia, né? Acho que todo mundo precisaria fazer terapia, inclusive, Com né? certeza, Todo mundo. é maravilhoso. Um dia você pode até chamar um psicólogo empreendedor aí, porque hoje em dia... Nesse mundo Mas que a gente vive, exatamente, né? eu vejo muitas entrevistas de profissionais dessa área falando, olha, você tem que buscar lá na sua infância, etc. Tem coisas que lá vai reverberar lá na frente depois, né? Então, muitos traumas que eu tive advieram também da infância, muitos, mas muitos mesmo. Então, assim, quando nós falamos em infância, nós falamos em base. Total. Inclusive no livro de Provérbios, na Bíblia, inclusive o pessoal da área de investimento, o coach hoje, usa demais o livro de Provérbios, né? Pra tudo. O pessoal acorda lendo, né? O problema é que é só Provérbios que eles veem, né? Ele é só Provérbios. Aí tem que tomar cuidado. Mas, em Provérbios 22:6, diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for mais velha, ela não vai se esquecer, não vai se desviar dele. Porque o ensinamento, a base é tudo. Hoje, inclusive, os oficiais lá da Força Aérea, o pessoal, o coronel, o sargento, falando, olha, quando vem alguém aqui, criança conhecer, pessoal, quero vir aqui, o pais chegam e falam, meu filho tá com esse problema, eu quero que ele siga a carreira militar, né, para ter aquela postura, para ter aquela disciplina, eles falam, olha, aqui a gente só vai lapidar e acabar o que vocês já começaram em casa, porque vem do berço, vem da estrutura daqueles que criam. Fantástico, André. Total. André, até aproveitando que você comentou que foi na Força Aérea, fez uma palestra, Sim. quer contar para nós como foi? Como surgem esses convites? Acho que o pessoal de casa deve ter essa curiosidade. Pessoal, o que acontece? Nós acompanhamos a vida do Dr. André porque a gente gosta muito de você, desse seu lado empreendedor, enfim. Então, a gente tem visto de uns tempos para cá que vocês têm palestrado em bastante locais, né? E como são essas palestras, esses convites? Quer contar um pouquinho para nós como funciona? Conto e já vou dar um recado para as pessoas também. Pessoal, é o seguinte, não há nada mais forte do que fazer amizades verdadeiras e contatos. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de tô com um problema aqui, quero ficar mais quieto no meu canto. Existem pessoas que realmente às vezes precisam ficar mais quietos, mais introvertidos do que extrovertidos, mas se esforce para conhecer pessoas, se esforce para fazer contatos. Você não sabe quantas pessoas maravilhosas tem aí fora que podem agregar tanto na sua vida e você também agregar tanto na vida dela, que é exatamente assim que nós fazemos palestras, às vezes até mesmo aulas que nós já demos para cursos preparatórios, veio também de amizades. Então, assim, amizades são tudo. Às vezes você para ali no elevador do seu prédio, na calçada, no prédio comercial lá do escritório, eu vejo o pessoal lá, quero conversar, quero dar um bom dia, né, com uma alegria, né, tentar conhecer mais as pessoas. Porque é dessa maneira que nós conseguimos. A pessoa nos conhece, por nos conhecer, elas veem aquilo que nós carregamos, nós vimos também vice-versa, elas se interessam por aquilo que nós fazemos, porque é de interesse público que nós falamos, né? Todo mundo precisa conhecer sobre investimentos, todo mundo precisa conhecer dos direitos das leis que existem, que regem seu país, né? Eu acredito que são situações, né, que nós todos movimentamos de interesse social, né? Não tem um homem que nasce sem direitos e também não tem um homem que nasce sem se preocupar com as finanças. São duas coisas que, a partir do momento que ele nasce, no momento que ele morre, ele vai precisar, né? Ele nasce com direito ali, morre também tendo que pagar o caixão e as coisas. A gente faz aquela brincadeira, né? Toda pessoa precisa ter um advogado de confiança, um médico e um assessor de investimentos. Exatamente. Porque são os pilares ali que regem a vida da pessoa. São os pilares Tem que que ser regem a vida. o que dá sustentação para ela. E eu concordo com você, André. No mundo de investimentos é igualzinho. Networking é tudo. Grandes clientes que nós temos hoje vieram pelo networking. Você faz amizade com uma pessoa que, se ela não é do perfil, ela apresenta alguém e assim a coisa vai fluindo e a gente palestra também através muito do networking. Então, essa mensagem acho que é muito importante de não perca uma oportunidade de fazer um networking. Você nunca sabe quem está do seu lado. Às vezes a pessoa que vai mudar a sua vida, a sua carreira, que vai te trazer ali uma mensagem, muitas vezes de elevador, que vai transformar a sua semana, seu mês e muitas vezes até a sua vida. Exatamente. Então, eu era muito inibido nesse sentido de falar com as pessoas. E a carreira de assessor de investimento foi me desbloqueando nisso. E eu vejo que hoje isso é algo que todos têm que ter esse desbloqueio. Não deixa timidez, te deixa de ter boas oportunidades, boas amizades. Então tem que vencer isso, gente. Tem que encarar, vencer e ser uma pessoa desinibida, falar com todo mundo. Seguir o exemplo da Renata. Né? E vocês sabem que a unidade, ela é de Deus. Em Gênesis, se nós formos observar,
diz assim Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ele não fala no singular, ele fala no plural. É uma perfeita conexão e harmonia com a própria Trindade. Com Cristo ali, né, em Espírito, o Espírito Santo, o próprio Pai. Então assim, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Jesus teria poder para fazer o ministério sozinho, mas ele escolheu aqueles homens. Aqueles 12 primeiramente, depois a muitos outros. Então ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Conheça pessoas, faça networking, que com certeza você não tem nada a perder. Você vai agregar muito na vida do próximo, e vai encontrar pessoas que agregam muito na sua vida. Às vezes você pode conhecer relacionamentos, né? Pessoas, etc. Vocês se conheceram, salvo engano, através de uma pessoa que era um networking em comum, né? Porque não me recordo da história, mas tudo Isso surge mesmo. de um primeiro networking. Se nós formos Exatamente. observar, essa cadeia ramificada de como vocês se conheceram veio de uma amizade. Da amizade do elevador lá, que a gente Amizade cruzava no do trabalho com uma elevador, olha só, pessoa, olha né? Segue um abraço aí pra Monique e pra Sheila, né? Que foram as As pessoas As que juntaram cupidas. a gente. Que eram amigos que, assim, vai bater papo no trabalho, faz amizade, vou te apresentar uma pessoa e, né, o destino a Sim. Deus Lá, pertence. apresentar, para conhecer, né? Pra... Exato. Não, na verdade, assim, eu tinha dúvidas, né? Nós trabalhávamos em um banco esporádico e da área de investimentos. E eu tinha dúvidas sobre um produto específico, porque era uma operação muito complexa. Aí falaram, olha, tem um rapaz que ele veio de uma certa corretora e ele vai te explicar. Aí cheguei lá, ele de óculos, todo nerdzinho, nada contra os nerds, mas ele era assim, exatamente. Aí ele pegou o papel, você que tem a dúvida, vou te explicar. Pegou uma sulfite, começou a falar um monte de coisa pra falar tão rápido, escrever tão rápido. Eu falei, nossa, se for pra entrar nessa área e fazer esse tipo de operação nessa velocidade, esquece, tô pedindo minha demissão amanhã, né? Eu não tava entendendo nada, só que o que eu tô querendo te dizer? Um aqui complementa o outro. O Alan, ele tem um raciocínio anos-luz em relação a finanças. Né, em relação a toda essas peças que tem que montar no escritório, porque a nossa empresa, ela nada mais é do que unir, né, os talentos em prol de um objetivo. E eu admiro muito esse talento dele na área, assim, de finanças mesmo, né? E a Renata complementa com a parte de relacionamento, marketing, Então isso é toda legal. essa parte, né, toda a nossa imagem, né, formada por ela. Então, eu sou o interno, ela é o exterior, né, o que passa nosso sentimento, nossa imagem aí pra todo mundo. Então, é a união perfeita. E veio do networking, né? Uma completude. Então, não só pro relacionamento, mas sócio como você e o Thiago, um complementa o outro demais. É quase os dois é quase um casamento. É como até você isso vê, que eu queria te né? perguntar, E André. assim vai. O Thiago deve estar nos assistindo agora. E ele me contou como conheceu você na época. Essa história, gente, é emocionante. Eu juro. Foi. Na época ele me ligou e falou um pouquinho de você, que eu quero que você conte essa história pro pessoal, porque eu quero que você fale pro pessoal como você conheceu o Thiago, porque essa vontade de trabalhar com o Thiago, e gente, acredite em você se quiserem, o Thiago, no início, ele não tinha a capacidade financeira de contratar um estagiário ou um sócio na época, enfim. Então, o André, ele se propôs a gente vai unir forças, né? Eu trabalho para você, não preciso ser remunerado agora, mas eu quero ter essa bagagem, essa experiência que você tem para minha vida. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho como se unir o útil ao agradável, esse A união junção de perfeita, né? talentos, E aquilo né? lá, achar minha esposa já é difícil, uma Nossa. esposa que te complemente, mas você achar um Nossa, sócio é muito pior. é muito mais difícil, porque tem um relacionamento com dinheiro, com problemas, né, que muitas vezes tem equipe. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa união de vocês. Você sabe que eu conheci o Thiago, tinha visto postagens dele algumas vezes no Instagram. Ele começou também bastante Sim. tempo atrás. Ele tem alguns anos a mais do que eu, é formado há alguns anos a mais do que eu, né? Já foi divulgado antes de mim. E veja só, eu encontrei ele na academia uma vez e começamos a conversar. Mas só que antes disso, quando eu olhei uma primeira postagem dele, eu já estava na faculdade, né? Pensando naquilo que eu faria após acabar. Eu olhei e falei, olha, esse rapaz aqui que bacana. Ele fala bem as questões de direito, ele gosta do que faz, está sempre em delegacia. E eu olhei, eu fiz uma oração sincera. Eu falei assim, Deus, eu quero ser como esse rapaz. Eu quero ser como esse cara, né? E eu falei isso pra ele, na verdade, falei posteriormente, né? Conversei com ele na academia, começamos a trocar ideias sobre direito. Ele me perguntava algumas coisas, eu perguntava outras pra ele e foi em cima da amizade. Até que teve um dia que eu falei assim, olha, Thiago, eu queria trabalhar muito com você, né? Você da faculdade de Alago Menos e tal. E aí, tem um escritório que nós temos hoje, eu lembro daquele escritório quando o prédio ainda não tinha subido, né? Porque a minha escola era muito perto. Eu lembro que eu sentava ali e falava, um dia eu queria trabalhar nesse lugar, né? E foi o primeiro que eu levei o Thiago e foi o primeiro que ele gostou. A gente foi em vários e ele gostou muito ali, né?
Então foram situações, foram orações que se cumpriram. Mas teve um dia que ele chegou para mim, até mesmo antes de escritório e tudo, e falou assim, olha, eu gosto de você, cara. Você é um cara, eu quero inclusive treinar você para ser melhor do que eu. Eu lembrei daquela oração que eu fiz no momento, né? Eu quero ser como esse cara. Então, são situações que você liga os pontos, você vê de novo. Quando você quer conhecer pessoas de maneira sincera, sem, assim, interesses. Claro, você tem interesse em ajudar, você tem interesse que a pessoa te ajude também, mas sem interesses obscuros e tudo mais. Você pede para que Deus te linke essas pessoas, essas coisas elas vão acontecer alguma hora, no tempo certo, é claro, nada do dia para a noite. Mas, assim, foi algo que eu compreendi muito essa fase que ele estava passando, que ele não dormia direito, porque ele falava, agora tô aqui, tô arcando com os custos do Início de escritório. escritório, né, André? Início do mais. empreendedorismo. Mas as coisas foram- mas as coisas fácil. foram acontecendo Sim. de maneira natural. Ele falava muito para mim no começo, André, tenha paciência. Muitas pessoas, inclusive, entendem, né, por algumas ideias erradas, até mesmo de igrejas, de que o sujeito que ele é da igreja e tal, ele sempre vai ser, ou pelo contrário, Deus nos chamou para ser servos. Né? Diz para nós fazermos tudo que formos fazer com excelência, como se estivéssemos fazendo para Deus e não só para os homens. Então, adoração não é você chegar na igreja e cantar um louvor. O seu estilo de vida é uma adoração. Isso é adoração. Ali é uma música, é uma celebração. Claro, vale totalmente, adoro, mas é a sua vida como um todo, certo? Então, muitas pessoas olham para nós e falam assim, nossa, porque você é um sujeito que é da igreja, etc., então você vai ser o cabeça sempre de tudo. Muito pelo contrário. Deus nos chamou para servir, certo? Então, assim, Jesus disse, uma vez uma pessoa perguntou para Jesus, olha, quem que é maior no reino dos céus? Ele disse, olha, tá vendo essa criança aqui? Quem não receber o reino dos céus como essa criança não vai entrar nele. Porque a criança não se preocupa quem que é o maior. E ele ainda diz, de vocês, o menor será o maior. De vocês, aquele que quer ser servido, porque primeiro sirva. Aquele que quer ser o primeiro, que se torne o último. Então é uma lógica inversa. Então, e o Tiago é uma pessoa que ele aceita muito bem essa questão. Por mais que não frequente igreja, essas coisas, ele é uma pessoa que, às vezes, mesmo sem saber, implanta princípios do reino celestial na própria vida e no escritório dele. E, por me ajudar, eu ajudo, ele abençoa a minha vida, eu contribuo também com ele, a gente se completa em situações, inclusive, sempre quando eu vou falar para alguém, né, por exemplo, a área de relacionamento é uma área que o pessoal tem muito problema, né, de igreja e tal, porque, nossa, quando que eu vou ter a pessoa... Eu fico pensando nessa questão da sociedade com o Tiago, eu falo, da mesma maneira que Deus uniu perfeitamente a questão profissional, Deus une também na área de relacionamento. Com certeza. Então é tudo questão o quê? De encontrar o tempo certo para as coisas, né? Mas foram muitos aprendizados, né, no caminho. Inclusive esses dias, e é algo que a gente tem buscado propagar esse legado, né? A gente teve um cliente que veio até o escritório com a esposa dele, um dia eu os atendi em delegacia, eu vi que a mulher dele, sabe, ficou com ele assim a todo momento na delegacia. O Thiago não estava, esse dia só estava na delegacia, e de novo foi o Thiago que brincou com eles, né? E eu lembro que na delegacia fiz tudo que eu tinha que fazer, o trabalho profissional, na lei, o cara saiu ali tranquilo, mas se envolveu num problema aí, mas a mulher dele ficou todo tempo. Depois tudo passou, a poeira baixou, eles foram no escritório para agradecer. Eu falei para ele, honra a mulher que você tem, cara, porque Deus te deu um presente assim que, né, ela não soldou da sua mão um minuto, eu lembro. E ele falou para mim, eu não esqueci nenhuma palavra que você me falou lá. E eu falei muito também de Deus para ele, além da questão técnica, né? A gente fala, a gente usa a nossa fé, mas primeiro a gente exaure toda a questão técnica e faz o trabalho, né? Tem pessoas que acham que a gente confunde. Não, a gente só acrescenta, agrega. E foi algo que eu tenho certeza que isso, palavras deles, o relacionamento deles saiu mais fortalecido ali, né? Então, assim, Deus instrumentalizou, né, a nossa vida de alguma forma para fazer, olha só, passamos por essa situação, veio o advogado para falar, ó, porque o casamento é projeto de Deus, é plano de Deus, né? Então, usar o trabalho como um ministério, né? Acho que Agostinho falava que o teu trabalho, o trabalho de vocês, a Rios Investimentos, o podcast, é um sacerdócio mais do que qualquer pastor que estiver no púlpito ali. É tão importante quanto, porque é aqui que vocês vão propagar, né, a verdade, propagar o bem, propagar também os princípios do reino de Deus. Com certeza. Sim, a gente sente muito isso na prática também, né? Nossa vida não é só cuidar de números, Sim. olhar financeiro. Mas, pelo contrário, quem não conhece a fundo a profissão de assessor de investimentos, tem muito o lado do âmbito pessoal, de ajudar a pessoa a moldar a vida, Sim, mudar exatamente. os hábitos, criar disciplina. Então, isso é muito importante. Não adianta o dinheiro render bem e a pessoa ser toda, né, descontrolada e ter uma vida toda bagunçada. É tudo uma questão de sinergia, né? Então, assim, ter um bom investimento, mas tem que ter uma vida certa, ser regrada, poupar. Então, a gente entra muito nesse lado também. Então, a gente Total.
compartilha muito desse sentimento com você. Não é só falar da principal motivo, e sim olhar o todo. Né? Que no Sim. todo, muitas vezes, você vai fazer muito mais diferença do que o problema inicial. Sem dúvidas. Exatamente. E até colocando um ponto aqui, pessoal, até te agradecendo em nome das mulheres, André, e pro seu escritório também. Vocês têm sido referência em relação à defesa das causas, infelizmente, né, de violência contra a mulher, seja qualquer tipo de violência. E vocês têm ministrado muito sobre a Lei Maria da Penha, né? Até compartilhando aí com você de casa, hoje eu sou o CEO de um projeto voltado para mulheres, que é o Mulheres como um Todo. É basicamente um curso de educação financeira, mas se preocupando com todas as áreas da vida da mulher. E tem a parte do direito da mulher. Então, a gente até já fez uma live juntos para falar isso. Vocês têm sido referência em relação à procura das mulheres, né? Como vocês se tornaram referência de pegar tantas causas, tantas palestras sobre a lei específica Maria da Penha? Olha só, tudo aquilo que você, né, se propõe a fazer com afinco, com amor, né, e com zelo, você acaba sendo reconhecido dessa forma também. Então, alguns casos que surgiram nesse sentido, porque sempre tem, o Brasil é um país que infelizmente passa muito pela questão da violência doméstica, então sempre aparece casos nesse sentido. Quando você atua de maneira, sabe, combativa, de maneira, olha, nós falamos muito no direito em equidade, né? Porque assim, nós temos a igualdade, né, na Constituição Federal, a igualdade formal, que seria todos são iguais perante a lei, certo? Todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, tem exceções, é claro, mas não posso fazer distinções de raça, etnia, crença, credo, religião e sexo, etc. Mas nós temos também a igualdade material, ou, né, a equidade que nós falamos, que seria tratar os iguais de maneira igual, aqueles que estão em situações iguais de maneira igual, mas aqueles que estão em situações de desigualdade, tratar de maneira também desigual, para atender essas desigualdades e aí formar uma linha equânime. Por exemplo, eu posso entrar com meu cachorro no ônibus? Não, mas se eu for cego. Entendeu? Então, assim, eu trato desigual, um tratamento desigual, que não é o mesmo para todos, para uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. A Lei Maria da Penha, ela parte desse princípio. Por quê? Porque as mulheres, elas têm uma vulnerabilidade física quanto aos homens. Na sociedade, às vezes, né, em muitos lugares, nós vemos uma vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade até mesmo psicológica, por causa da questão do patriarcado. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem justamente para isso. Para fazer com que o sujeito, por exemplo, eu responderia por um crime de lesão corporal de uma forma. Eu poderia ter algum benefício, como, por exemplo, uma suspensão condicional do processo, uma transação penal, um acordo de não persecução penal e deixar tudo isso de lado. Eu cumpro ali com o Ministério Público e aí não tem pena para mim. Mas se eu fizer isso, se eu bater em uma mulher, eu não vou ter. Percebam que é o mesmo artigo de lesão corporal, do artigo 129 do Código Penal. É o mesmo crime, só que aqui eu fiz com alguém que está numa situação de vulnerabilidade. Então eu não vou ter nenhum desses benefícios, porque a Lei Maria da Penha vai me tirar todos. Porque eu estou fazendo equidade, tratando alguém que não está igualitariamente na sociedade, de maneira desigual, para que dessa maneira eu atenda essa desigualdade e forme equidade, né? Então, assim, nós somos apaixonados pelo direito das mulheres, tá? Porque nós queremos que elas, quando nós atuamos, se sintam representadas por nós, certo? É claro que a gente não faz também nenhum tipo de ativismo no sentido de, olha, já teve vezes que nós atuamos em casa e que o sujeito nos procurou e falou, olha, uma mulher, ela tá mentindo, eu sou motorista de ônibus, a gente brigou, ela foi, falou que eu ameacei, mas ó, todo dia ela vai no ônibus e fica, vou mandar você ser preso, que você tá perto de mim. Cara, eu tô dirigindo o meu ônibus. Eu sou motorista da Sambaíba, eu preciso trabalhar, ela tá vindo aqui e a gente foi lá e revogou essa medida. Ele não apresentava um risco para ela. A gente estuda o caso antes, né, a veracidade e tudo mais. Então, assim, em situações verdadeiramente de vulnerabilidade das mulheres, nós atuamos, colocamos a Lei Maria da Penha, palestramos, inclusive fomos para Minas Gerais recentemente palestrar na OAB lá de Itajubá, sobre Maria da Penha, agora na Força Aérea Brasileira, para os oficiais, para os sargentos, coronéis e todos. Então, é algo que a gente tem, um caso de um jogador de futebol recentemente também que nós atuamos a respeito disso, situações que a gente sabe que a mulher, assim, ela precisa desse amparo estatal. E nós, como advogados, vamos para conseguir medida protetiva, para afastar o agressor do lar, para que ele seja penalizado, responsabilizado com isso, para que ele seja reeducado também pelo Estado juiz, né, para que não faça mais isso. Porque é aquela velha história, né? A injustiça, ela vem quando os bons fazem silêncio diante daquilo que é justo. Então, eu acredito que todo advogado deveria observar isso, tanto o direito das mulheres, quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi uma palestra que nós demos também esse ano, ainda em abril. Enfim, todas essas situações, animais também, né?
temos muita amizade e, inclusive, né, visitamos esses dias o deputado Bruno Lima, que cuida da causa dos animais. Então, todas essas situações de vulnerabilidade que estão sofrendo uma agressão covarde, injusta, nós tentamos atuar para minorar isso. É humano, né? E quando a mulher se sente lesada, aconteceu algo, onde ela pode denunciar, como ela pode entrar em contato com vocês, enfim, você quer dar uns conselhos pro pessoal aí de casa? Claro, Que claro. triste realidade, mas é a realidade que a gente vive hoje. Então, a primeira coisa, né, existem algumas violências que a mulher sofre e ela não sabe que essas violências se aplicam à Lei Maria da Penha. A Lei Exato. Maria da Penha, muitas pessoas têm um conceito errado. Elas falam assim, ó, o sujeito cometeu um crime da Lei Maria da Penha. Não, não é assim que se fala. Porque a Lei Maria da Penha, ela não é um crime. Só tem um crime lá dentro que é o de desobediência, mas ela é uma sistemática protetiva que vai se aplicar no processo durante o crime que o sujeito cometeu no Código Penal. Como eu te falei, lesão corporal, o artigo 129 do Código Penal. É por isso que ele responde se ele bate numa mulher. Só que eu tenho essa sistemática protetiva da Lei Maria da Penha que tira dele vários benefícios. E aí ele, né, sofre as consequências perante a justiça. Então veja, quando a mulher sofre violência doméstica, pode ser violência física, que é agressão, violência moral, certo? Que são as humilhações, injúrias, né, que são xingamentos, difamações, calúnias. Tem a violência psicológica, aquilo que fere a autodeterminação psicológica da mulher. Às vezes ela vai, aconteceu já situações em que nós juntamos para o juiz, olha, o terapeuta dessa mulher está falando, o psicólogo dela, o psicanalista está dizendo, o psiquiatra que ela está com problema, porque ele está fazendo um inferno na vida dela. Então, uma violência psicológica. Patrimonial, o sujeito que não deixa a mulher ser livre com o seu patrimônio, pega o cartão, pega tudo, você não vai usar, aqui quem manda sou eu, carro, toma da mulher, violência patrimonial e violência sexual, né? Crimes de importunação sexual, claro, de estupro, né? Até mesmo a questão aí do assédio a gente pode colocar. Então, todas essas violências, quando ela passa por algo desse sentido, ela precisa procurar autoridade policial. Existem delegacias especializadas, né, da mulher, ela pode ir lá, pode ir na delegacia comum também, e fazer boletim de ocorrência, né? Porque a lesão contra a mulher, hoje, ela é um crime de ação penal pública incondicionado. O que quer dizer isso? Você não precisa representar. A partir do momento que você relatou aquilo, vai começar a investigação. A Polícia Civil investigou, encaminhou para o Ministério Público, viu que tem base aquilo que não é fantasioso, que realmente aquilo tem acontecido, que tem indícios de autoria de crime do agressor, de materialidade, que aquele crime realmente aconteceu ou vem acontecendo, o sujeito vai ser responsabilizado criminalmente, vai responder o processo penal e pode ser condenado, certo? Medidas protetivas. Quando ela relata isso para a autoridade policial e pede a medida protetiva, seja através de um advogado, perante o juiz, seja na própria delegacia e tudo mais, a maioria das vezes o juiz defere. Ele não, porque assim, para condenar alguém, eu preciso passar por um processo inteiro, certo? Que a gente chama de cognição exauriente. Cognição é conhecimento, exauriente é que eu exauri o conhecimento. Eu conheci tudo para dar uma sentença. A gente chama, né, na medida protetiva, cognição não exauriente. É uma cognição, é um conhecimento rápido. O juiz faz isso na medida protetiva. Quando a mulher chega e relata uma situação, não tem como ele saber ali, na hora, se é verdade ou não. Se tiver verossimilhança, se não for uma coisa louca que ela está falando, ele defere a medida protetiva. Porque se ele não deferir, ela pode sofrer as consequências, ela pode morrer. Posteriormente, cabe ao homem vir provar que não está fazendo nada disso, né? E pode ser revogado. Mas, resumindo, procurar a delegacia de polícia, certo? Primeiro passo, você pode ter um advogado junto? Perfeitamente. É um crime de ação penal pública. Então, quem que é o agente, o órgão público que vai dirimir? O Ministério Público, o promotor, que age em prol da sociedade. O Ministério Público é isso. É o fiscal da lei, age em prol da sociedade, é o titular da ação penal, que nós chamamos, né? Então, ele que vai para cima do agressor. A mulher, às vezes, nem precisa de advogado, mas o advogado atua como assistente de acusação, muitas vezes. Que é o que nós fazemos, certo? O Brasil é um país que tudo que é, às vezes, do governo não funciona de maneira célere, tá? Não estou aqui fazendo demagogia, mas a gente sabe que é uma realidade. Às vezes demora, então o advogado está ali, né, para fazer o negócio andar, certo? Então, assim, procurar a delegacia, requerer medida protetiva e qualquer situação iminente. Hoje o sujeito perguntou na Força Aérea e perguntaram lá em Belo Horizonte, mas e o sujeito, eu tenho uma medida protetiva contra, vamos supor, eu sou uma mulher e tenho uma medida protetiva contra um homem, mas ele foi ali na rua, me viu na rua e quis fazer alguma coisa. Olha, qualquer situação emergente é chamar a polícia militar na hora, não tem o que fazer, né? Infelizmente o Estado ele é falho nesse sentido, porque o sujeito falou, tem uma mulher que uma vez teve uma medida protetiva decretada em seu favor, mesmo assim o cara falou e matou ela. Realmente, isso pode acontecer, infelizmente, é uma falha estatal que nós temos. Mas se ele cometeu algo em flagrante naquele momento, ele já vai ser preso. Se ela contar algo abstrato, eu estou sofrendo violência e tal, nesse sentido ele está fazendo isso comigo, não for ali na hora, não for um flagrante,
vai deferir a medida, não pode prender ele porque não tem flagrante no momento, Uhum. certo? Nenhum dos tipos de flagrante. Aí, após isso, se ele descumprir a medida, ele vai preso preventivamente. Ponto. Se aproximar e tal. Só que às vezes o cara vai mesmo para fazer um mal para essa pessoa. Foi o que eu respondi para o homem hoje. Infelizmente, eu gostaria que cada cidadão tivesse um policial militar do lado 24 horas, um segurança para, né? Mas não dá pra gente tutelar todos os sentidos de maneira assim, sabe? Tem coisa que foge. É a mesma coisa da Constituição Federal. Lá diz que o direito básico, princípio da nossa nação, é o direito, por exemplo, à alimentação e moradia. Só que eu posso sair aqui na rua e ver alguém morando na rua, passando fome. Né? O que está no papel, a gente luta o máximo que a gente pode com as nossas forças como operadores do direito para tentar tornar realidade. Mas não é tudo que a gente consegue, assim, de maneira... E tem advogado que não fala isso, fala como se fosse, não, a gente tem que ser realista, sim, a gente vai lutar com tudo, certo? Mas ela também precisa, né, tomar todas as providências necessárias. Olha, o sujeito está dando sinais que é agressivo, etc. Não espera chegar no estopim, não espera o cara te sentar a mão, não espera o cara fazer coisa pior. Já sai na hora já. André, pode pedir a medida protetiva, é aquela separação de corpos, não é? Por exemplo, se ela mora Sim. junto com o marido, da mesma casa, e ela fica, não, mas se eu for na delegacia eu vou ter que sair de casa. Então, veja não é só, ela que sai, pergunta maravilhosa, Alan, que você fez. Por quê? Quando a mulher sofre violência doméstica, quem sai, a mulher fica lá com os filhos. A casa é do homem, ok. Mas a lei fala afastamento do agressor do lar. Não é o afastamento de quem não é dono do lar. Boa. Afastamento de quem, por exemplo, ela não importa. É o lar ali da família, é o lar conjugal, é o lar, é o seio familiar, quem é o agressor é ele, então ele tem que sair. É porque Aí, muita sofrem, quer, Isso, tá aí calada por causa posteriormente, Sim. né, o judiciário vai tratar de ver, no processo, quem vai ficar mesmo com a casa, etc, como é que vai ser, a mulher vai ficar um tempo, depois ver se ele vai ser preso, se não vai, se vai sofrer a pena. Mas tudo, né, em dúbio para a mulher, que a gente chama. Na dúvida, a gente vai a favor da mulher nesses casos de violência doméstica. Fantástico, assim ela já se resguarda, Já se resguarda, Então, já se principal. resguarda. Então, mulheres, não tolerem nenhum tipo de violência, seja todas ou uma específica que o André mencionou aqui, então procure seus direitos, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho em relação aos hábitos, né, Alan? Que a gente estava aguardando essa pergunta. Sim, sim. A gente vê que, né, vocês lá no TS Advogados têm uma performance fantástica, né? Eu vejo, às vezes, eles trabalhando 12 horas, 50 processos Às vezes eu por pergunto, será que dia. eles dormem, né? Será que eles comem, vivem? Ó, não posso falar a emissora, mas já viram aquele programa onde vivem, como vivem, onde Exatamente. comem, o que comem? Por mais que a gente às vezes ache que vocês moram lá dentro do escritório, conta pra gente, como é que vocês fazem? Quais são os seus hábitos pra ter essa performance fantástica, pra conseguir trabalhar tanto tempo e ter tanta eficiência? Porque não é só tempo, e sim tempo e qualidade. Sim, exatamente. Olha só, primeiro é gostar do que faz, né? E segundo, eu também fui agraciado porque eu moro perto do escritório, né? Agora o Thiago também. E é o seguinte, nós tentamos levar uma vida saudável o máximo possível, né? Seja com alimentação. Você tem uma rotina? Tem uma rotina de acordar, de treinar, de tentar estudar. Eu tento conciliar estudo também com isso, né? Embora de ter feito as pós-graduações, mas estudo para outras situações futuras, né? Mas ainda dentro da área jurídica, mas nós tentamos o máximo possível. A advocacia é isso. As responsabilidades são essas. Nós temos as vidas, muitas vezes, das pessoas nas nossas mãos. Então nós precisamos colocar aqui, nós vamos trabalhar dessa forma. É que assim, se junta quem tem esse mesmo pensamento de trabalhar assim. Vamos supor que eu não fosse uma pessoa que, não quero trabalhar dessa forma, eu não estaria lá. O Thiago também não estaria lá, entendeu? Então, assim, são nichos, né? Nós entendemos trabalho dessa forma. Muitas vezes, às vezes domingo, eu faço o que tenho que fazer, não deixo de estar com a família para trabalhar, não. Mas às vezes eu faço alguma coisa de domingo. Precisava fazer isso amanhã, eu vou fazer agora. Porque aí eu tô mais tranquilo na segunda, às vezes eu gosto de fazer isso, entendeu? Quem vem fala, mas esse cara é louco. Não é assim. Quando eu lembro que, assim, eu fiz faculdade, tive 2 faculdades, uma delas, assim, foi bem defasada, tive que estudar por conta para a OAB bastante, entendeu? Então, eu lembro que acho que era a virada do ano para 2020 ou para 2021, eu não lembro. Eu estava em casa e eu estava estudando para a OAB. Primeira fase da OAB. E era ano novo, estava soltando fogos, eu estava lá. Eu lembro que estava calor, estava com uma regata, estava todo suado, porque era aquele calorão, né? Agora tá meio friozinho esses dias aí. Mas eu estava ali. E eu estava porque, para mim, é aquilo. A minha vida seria aquilo agora. Então, assim, vai muito da sua vocação e do seu propósito. Por exemplo, o Thiago vai viajar agora, vai estar lá, entendeu? Tá viajando. Então, assim, tem também um momento de lazer, de descanso, né? Mas quando tá ali, é pra ser sério.
Ótimo. E você acha que, assim, o treino, a boa alimentação, né, ajudam também bastante? Fala a nisso? verdade, você vive de batata frita, hambúrguer, Olha, coisas eu não gostosas. eu não vivo de batata frita e hambúrguer. Na maioria dos dias da semana são alimentos saudáveis, alimentos que eu não gosto muito, até, por exemplo, batata doce. Eu não gosto muito de batata doce, de arroz integral, mas assim, eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Isso foi um hábito que você Foi um criou hábito. ou é algo que Foi você... um hábito. Porque assim, muitas pessoas falam, mas os carboidratos você pode substituir, o que importa é a quantidade. Tudo bem, mas tem também a questão do valor nutricional, né, daquilo. Uhum. Pra mim funciona mais assim, tudo bem. Posso pegar 100 gramas daquele carboidrato, daquele tipo, e deste é a mesma? Ok, o corpo vai entender como glicose. Eu entendo todo esse papo dos nutricionistas, tem muitos amigos nutricionistas. Mas tem coisa que eu como e me sinto, por exemplo, batata doce. É um carboidrato que tem mais fibra. Pra mim, isso funciona mais. Olha lá, seu nutricionista deve estar super orgulhoso de ver essa entrevista. Tem algumas coisas que funcionam mais, Uhum. entendeu? Então, assim, eu sei que aquilo me faz bem, eu não passo mal, não fico cheio, assim, me ajuda também a ganhar massa muscular. Então, é mais fácil de fazer, é saudável, também até barato, né? Eu vou, né? Eu vou comer isso. Não gosto tanto, mas a vida não é feita daquilo que a gente gosta só, né? Então, treinar, por exemplo, não é legal treinar. Claro, eu gosto, tem hora que eu falo, essa semana eu não treinei, eu vou treinar amanhã, eu quero treinar. Só que assim, tem momentos que você fala, não quero treinar. Mas eu vou treinar, por exemplo, essa semana seria muito corrida. Domingo tava muito frio, vocês lembram? Eu fui treinar cedinho. Não queria E treinar. como você Mas se fui. motiva? Passa pro pessoal, porque, gente, o que eu ouço, o Alan também, de pessoas que pagam a academia o ano todo, 2 anos até, e não vão, André. Aquele dia que a gente não tá legal, putz, não, igual você comentou, não quero treinar. O que você coloca em prática na sua vida para poder ajudar o pessoal? Olha, tem dias que realmente você não tá legal. Mas o que vai fazer você manter isso é a disciplina. Porque a motivação, uma hora ela acaba. Então você tem que ser disciplinado. Você tem que falar, eu vou fazer isso dessa forma. Não precisa treinar todos os dias, não precisa. Às vezes treina um dia sim, um dia não, já tá bom. Então assim, você precisa saber onde você quer chegar. Por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu ganho peso muito fácil, tanto para um lado quanto para o outro. Tipo, tanto de peso bom, de massa muscular, mas se eu começar a comer um monte de besteira, eu vou engordar muito fácil, eu ganho muito. Então assim, eu sei que, não vou gostar desse resultado depois se não fizer o que tem que ser feito. Então, eu vou tentar balizar da melhor forma possível. Assim, vejam, todas as pessoas de sucesso, a rotina delas, se você for conversar, ela não vai falar assim, nossa, a não ser que o cara esteja aposentado, não faz mais nada, beleza, mas a maioria do cara que tá ralando ali, tá tendo sucesso, mas tá ralando, ele vai falar que não é uma rotina assim, nossa, as mil maravilhas, tudo que eu faço eu gosto, não é assim. Uhum. Não é assim. Tem muito sacrifício, Tem muito né? sacrifício, porque assim, não é, por exemplo, quando eu tava estudando pra OAB, era muito sacrifício. Tinha hora que eu falei, eu vou estudar de madrugada, depois eu durmo mais cedo, eu saí do estágio pra só estudar sobre isso, que eu falei, eu tenho que passar agora, né? Eu passei de primeira, graças a Deus, eu falei, eu quero passar agora já, quero começar a trabalhar já ano que vem, seja advogado, eu lembro que a pandemia fez cancelar a prova várias vezes. Então, assim, eu pensava, não, eu quero isso, então eu vou fazer o que tiver que ser feito, certo? Uhum. Então, é algo que nem sempre a gente consegue todos os dias. Vocês já viram? Constância não é... Tenho 10 copos aqui, os 10 cheios, todos cheios. Constância é um cheio, o outro também cheio, o outro tá na metade, ok, mas eu vou preencher. O outro tá um pouquinho, mas foi daquele dia foi o meu melhor. O outro tá 2 cheios. E assim vai indo. Isso é constância, não é? Ninguém é super-homem. E é o que muitos coaches vendem de maneira equivocada hoje. Eu vi esses dias um médico falando, olha, tem coaches que falam, se você não acordar todo dia 5 horas da manhã, não tomar um banho gelado, você não tá vencendo na vida. Aí o que acontece? Aí o que acontece? O cara acorda 5 horas da manhã, toma um banho gelado, vai treinar, deu 7 horas da manhã, o cara já fez tudo, mas o dia dele deu errado, ele não conseguiu sucesso. O cara vai ter uma depressão. Exato. Porque ele fala, não era isso a receita? Não é essa a receita. Foi o que ele falou. Tem coach que tá acabando com metade da população. Porque tem gente que não funciona acordando 5 horas da manhã. Exato. Às vezes o cara tem que ficar acordado até um pouco mais tarde para render em uma atividade específica da vida dele. Então como é que ele vai acordar 5 horas da manhã? Entendeu? Tem até uma motivação 5 horas, a hora que os vencedores acordam. Nem sempre. Sim. Nem sempre. É tão subjetivo, É né? subjetivo. É maravilha essas palavras que tem você que falou. achar aquilo que faz bem É pra só- ela, né? Foi o que eu falei. Exato. Tem uma frase Sim. coach também que o pessoal fala, todo mundo tem as 24 horas. Tem até um pessoal que critica, falou, não é todo mundo. O cara que é rico e tal, tem as 24 horas diferentes. Tudo bem, eu sei que ele tem as 24 horas diferentes. Porém,
as 24 horas, elas não devem ser vistas como, todo mundo tem as mesmas, todo mundo tem 24 horas, não as mesmas. Então, na sua 24 horas, você está fazendo o que precisa ser feito? Na sua. Essa é a palavra certa. Não é dizer que ninguém tem as 24 horas, não é que está errado isso, mas nós precisamos separar. Realmente, o cara que tem outras condições é diferente. Mas por isso que a comparação tem que ser com você. Eu tenho que me comparar com o que eu era ontem. O que eu falei lá no começo dos vídeos. Veja nos meus vídeos, os primeiros que eu fiz, para ver como eu mudei. Eu não posso falar assim, vai no vídeo do Thiago e agora vê o meu. Eu não sou um parâmetro para uma pessoa, a pessoa não é parâmetro para mim. Nós podemos nos inspirar. Mas agora, você se comparar é aquela velha história. O sol e a lua, eles brilham. Mas para um brilhar, o outro tem que sair. E nem por isso um apaga o brilho do outro. Exato. Muito pelo contrário. Os dois têm papéis fundamentais, super importantes. O que seria de um sem o outro, né? Esses dias eu estava olhando as árvores e estava dizendo, olha só, logo menos chega a primavera. Mas eu só sei que está chegando a primavera e só vou valorizar a primavera porque agora está inverno. Sim. O que seria de um se não fosse o outro? A gente compartilha o mesmo sentimento, André, de encontrar o que faz sentido para você, Sim. o funcionamento para sua vida ideal. Então você vai testando e vai encontrando o que te faz ficar mais disposto, conseguir trazer uma performance melhor. E a gente compartilha também daquilo que nem sempre é gostoso, acordar Sim. cedo no frio, ir para academia, ou no final do dia cansado. Mas o que, por exemplo, para mim me move muito é a satisfação. Você vai, você rompe, você conquista, né? Às vezes é uma conquista ir pra academia. Você rompe a preguiça, Você sente vai bem lá. quando você Só que chega. depois, a endorfina, a demais. missão cumprida, o sentimento de missão cumprida, o corpo. Você fica se sentindo outra pessoa, é muito melhor. Então tem que encarar, tem que, né, se esforçar e ter o equilíbrio. Nem tudo, né? Eu concordo com você. Tem coach que fala, acorda às 5 da manhã, toma um banho gelado. Daí tem gente que vai ficar com sono o dia inteiro, vai ficar gripado, não vai ter um desenvolvimento bom nem no trabalho, nem na academia. Então é achar o seu equilíbrio. Exatamente o que você falou. Cada pessoa é individual e tem que ser tratada de uma forma individual. Não adianta, né, usar uma metodologia para todo mundo sem conhecer o âmago de cada um. Sim, exatamente. Agora chegamos no momento mais aguardado momento do mais nosso aguardado. podcast. Tan, 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 tan. Se chamam Momentos Rios Bate-Bola. Rios André, vai Bate-Bola. funcionar da seguinte maneira. Eu vou te falar separadamente 10 palavras. Eu vou falar uma palavra e você vai me falar o que vem à sua cabeça. Pode ser uma frase, pode ser outra palavra, mas o que você sentir na sua mente e no seu coração, principalmente. Perfeito. Vamos lá. Combinado? Então vamos lá. Direito. Família. Felicidade. Deus. Deus. Amor. Carreira. Advocacia. Dinheiro. Conforto. Sonho. Família. Família. Filhos. Brasil. Nação. Futuro. Paz. E a não menos importante, Rios Investimentos. Merecedora. Ó, eu não vou Necessária. chorar. Útil. Gratidão. Fantástico. André, foi muito lindo, adorei. Eu gosto de colocar essas palavras porque as pessoas sentem aquilo no coração e falam, né? Sim. Há estudos que dizem que quando a gente remete uma palavra a algo, a pessoa já vem com aquilo no Já coração. vem com aquilo na hora. E já vem, e é a verdade dentro do seu coração. Então, Sim. é legal esse momento, É muito né? gostoso ver que cada pessoa sente com outra palavra, né? Tem pessoas que vão ter uma resposta totalmente diferente. É. Então você conhece muito Por das exemplo, pessoas. direito. Você vê que o pessoa- André é um cara de família de cara, né? Olha, filho! eu falei duas filhos. vezes, porque assim, na hora que você falou direito, hoje o que me associa o direito? Não é só ficar, porque isso eu faço de monte, falar, palavra difícil, profissão, sim. Mas o direito me apresentou o que hoje? Foi o que eu falei pro Thiago, família de vocês. Quando eu encontrei seu pai na rua, lá, o seu Brandão. Falei, ô, seu Brandão, família. Hoje nós somos ali uma família. Então, pra mim, quando falar direito, sei lá, escritório, se você me perguntar escritório, eu ia falar mais ou menos isso também. Essa questão, tipo, de família mesmo, sabe? Porque é o que vem na minha cabeça, que é o que me proporcionou, né? Me proporcionou conhecer pessoas maravilhosas aí. Então, não tem nem como falar. Poderia falar que, direito penal. Não, Mas não não, tem graça, aí não né? tem graça. E mostra até o seu amor pela carreira, né? Porque É. direito, família, né? O que a gente mais ama? A família, Sim, né? sim. Então, fantástico, Também né? são coisas que Essa estão juntas, conexão. Até também tem o direito de família, né? Boa. Gente, esse bate-papo foi tão prazeroso. Acredito que para vocês aí de casa também, porque é a ideia do RiosCast. É trazer para vocês
essa ideia de que tudo é possível, né? O André veio também de uma criação mais humilde como a minha. A gente sabe como foi difícil chegar até aqui, as nossas batalhas diárias, porque como somos empreendedores, a gente sabe que empreender no Brasil é o maior leão, é o maior desafio. Então, temos desafios diários, né? Sim. Até para fechar esse nosso podcast, queria que você falasse um pouquinho aqui na câmera para o pessoal de casa, para aquelas pessoas que entraram no empreendedorismo, não imaginavam que era esse leão, que era essa luta diária, que já pensaram várias vezes em desistir, que sabem que não é fácil hoje você ter a sua empresa, né? A gente sabe disso porque a gente passa isso, né? Hoje a Rios Investimentos, que é a assessoria de investimentos private, a qual a gente representa, já está no mercado há 2 anos, mas só nós sabemos os desafios que enfrentamos até aqui. Então, André, o que você poderia passar para a galera de casa disso, se você já passou algum momento que você quis desistir, para a galera não desistir, dividir esse momento mais motivacional para o pessoal realmente acreditar naquela força que vem de dentro, né? Sim, sim. Olha só, primeiro de tudo, às vezes o empreendedorismo, como a sua vida, é como se fosse aquela escavação onde você está buscando uma pedra preciosa, um diamante. Você está escavando, 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 mas de tanto escavar você se cansa. Mas se você escavar mais um pouquinho, se você perseverar mais um pouquinho, você vai ver que o diamante estava tão perto, e às vezes as pessoas desistem tendo o diamante tão perto. Mais um pouquinho que ela continuasse, mesmo que esteja difícil, ela conseguiria isso. Então a primeira coisa é persistência. A segunda seria, olha só, eu não acredito em sorte como elemento místico. Eu acredito que a sorte, ela é o perfeito encontro da preparação com a oportunidade. Quando você se prepara muito, você faz sua sorte e busca as oportunidades, o networking, os contatos, você pode crer que um momento elas vão se juntar. A preparação com a oportunidade, você fará a sua sorte. E outra coisa, a única maneira de você ser ou alcançar algo que para você hoje é inalcançável é crer que você já é crer que você já está lá. Quando Deus tira Abraão de um povo em que ele queria tirá-lo, Ur dos Caldeus, de pais idólatras, família idólatra, ele diz, Abraão, agora você é justo, você não está mais no meio deles. E diz a Bíblia que Abraão ele foi justificado porque ele creu. Então, a partir do momento que ele creu, que ele já era justificado, ele de fato foi justo aos olhos. Então veja só, eu quando queria ser advogado, em que pese não fosse, eu acreditava que eu já era um advogado. Por isso que me portava como advogado. Queria falar como advogado, estudar como advogado. Se posteriormente quiser ser juiz, continuarei estudando, pensando como um juiz, como um magistrado, porque quando você faz isso, você atrai essa realidade para você. Não como uma força mística, mas sim porque você está, de fato, dia após dia, se tornando aquilo. Até que, de tanto você tentar ser, se esforçar, buscar mecanismos e movimentar as coisas para isso, ter uma fé e uma esperança ativa, um dia você se torna. Então, a maneira de ser é crer que você já é. Aquilo que você acredita, você se torna. Aquilo que você se torna é aquilo que vai solidificar para tudo sempre na sua vida. Olha, depois desse bate-papo, minha admiração pelo André só cresceu. Só decolou, né? Olha, Fantástica, a gente escolheu daqui. o primeiro convidado para abrir com chave de ouro. Exemplar, né? Muito obrigado, Foi uma muito conversa, uma aula, Foi legal. uma lição de vida, tudo Com certeza. misturado ao mesmo tempo. E né? acredito que você aí de casa, a gente conseguiu atingir seu objetivo, porque era isso. É uma pessoa tão enriquecedora, tanto com a palavra de Deus, como conhecimento do direito, e isso é legal, a gente ter esse sentimento que a gente pôde agregar na vida das pessoas, né? Exatamente. Então, mais uma vez, em nome aqui da Rios Investimentos, meu nome é do Alan, a gente agradece a oportunidade de dividir essa tarde aqui com você, de dividir todas essas experiências, e a porta sempre estará aberta, tanto da Rios Investimentos como do Rios Cash, o que você precisar, sabe que pode contar conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Né? Obrigado por tudo. Foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Eu André. que agradeço. Eu gosto muito de podcast com vocês. O negócio fica perfeito. Então, muito obrigado. Foi um prazer. Eu quero estar contribuindo de qualquer forma aqui, indicando pessoas para estar aqui, divulgando, falando, enfim, tudo que vocês precisarem, conte comigo. E é só o começo, hein? Só o começo. Amém. E com essa persistência, esse canal ele vai
vai muito longe. A estrutura maravilhosa já tem. Pessoas Olha, um maravilhosas dia também já assistiremos tem. esse primeiro episódio e falar, olha, tá Foi vendo? o primeiro, olha, foi o primeiro. André, deixa Obrigado. suas redes sociais, como o pessoal pode te contatar, Sim. qual área do direito o escritório abrange, quer falar um pouquinho desse recado final? Sim. O meu Instagram seria @doutor, né, dr.andrelapas. Esse Lapas é com 2 P's, então é dr.andré, Lappas, tá bom? E nosso escritório, me contatando, você também contatará automaticamente o escritório. Nós temos as mais variadas áreas, advogados em todas as áreas. Área criminal, área civil, área do consumidor, área trabalhista, área previdenciária, direito de família, enfim. Tá bom? Te São espero lá. excelentes advogados, não Muito percam, hein? obrigado. Pessoal, deixando a nossa rede social também, @Rios Investimentos, se você ainda não segue nós lá no Instagram. E principalmente, se vocês gostaram desse primeiro episódio aqui do RiosCast, que eu tenho certeza que será o primeiro de muitos, curtam aqui embaixo, dá o seu like e comenta o que vocês esperam para os próximos episódios e até sugestões de convidados, de temas. Estamos super receptivos. E principalmente, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam para que a gente consiga entregar cada vez mais conteúdo e o algoritmo do YouTube nos entregue cada vez mais. Muito obrigada por você que escutou nosso podcast desde o início e ficou até o final. E até o nosso próximo podcast. Até, aguardem que vem muitas novidades e surpresas por aí. Fiquem com Deus e até a próxima gravação. Tchau, Obrigado, tchau. querida, até a próxima. Tchau, tchau.